Olá, seja bem-vindo ao curso Atendente de Farmácia Balconista da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Miriam Neves e serei a sua professora neste curso. Nesta aula de número 2, nós vamos falar sobre os conceitos básicos em farmacologia. A farmacologia é uma ciência que surgiu no século XIX devido ao avanço da química orgânica que possibilitou o isolamento e a descoberta de substâncias com propriedades farmacêuticas. E muitas doenças também foram descobertas nessa época. A farmacologia é uma palavra de origem grega, que vem do fármacos, que significa droga, e logos, que significa estudo. É, portanto, uma ciência que estuda substâncias químicas e a sua interação com o sistema biológico. Ela pode ser dividida em farmacocinética e farmacodinâmica. Antes de falar do conceito de farmacocinética e farmacodinâmica, eu vou explicar a diferença entre um fármaco e um medicamento. Fármaco é a substância com atividade farmacológica que, quando administrada a um organismo, provém efeito benéfico. Pode ser chamada de princípio ativo biológico ou somente de princípio ativo. Os fármacos, eles são usados para a fabricação de produtos biológicos, que chamamos de medicamento. O medicamento é, então, o produto final. E o medicamento, ele é composto pelo fármaco, ou princípio ativo, que pode ser um ou mais fármacos, e pelos recipientes. O que são os recipientes? Os recipientes são as outras substâncias que não possuem atividade farmacológica, mas são essenciais para a composição da forma farmacêutica. Um exemplo nós temos do medicamento Prozac. O Prozac, ele tem como princípio ativo o cloridato de fluoxetina, 20 miligramas, e como recipientes o amido em pó e o amido em pó com 5% de silicone. Os recipientes, eles não possuem atividade farmacológica, são substâncias sem atividade farmacológica. E o princípio ativo é o fármaco, no caso aqui, no exemplo, cloridato de fluoxetina. Voltando agora a falar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando você utiliza um medicamento, irá acontecer no seu organismo processos farmacológicos denominados farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética, então, é o movimento do fármaco dentro do organismo, desde a sua administração até a eliminação. A farmacocinética, ela pode ser dividida didaticamente em absorção, distribuição, metabolização e excreção. O fármaco, então, ele é administrado, absorvido, chega à circulação sanguínea, onde será distribuído para os tecidos, além daquele local que ele terá o seu efeito farmacológico esperado. Ele pode ir para tecidos onde ele ficará acumulado, não possuindo efeito nenhum, para outros locais e tecidos onde ele causará efeitos colaterais, efeitos indesejados. Depois de sua distribuição, ele será metabolizado. Essa metabolização, ela ocorre principalmente no fígado. O fármaco, então, ele é biotransformado em um metabólito mais hidrofílico, que facilita, então, a sua excreção. A excreção ela é realizada nos rins, principalmente, mas também pode ser realizada em glândulas mamárias, pelos pulmões e pelo suor. Quando o fármaco, ele, então, é excretado, a sua atividade farmacológica ela chega ao fim. E aquele local em que o fármaco está fazendo a sua ação, causando o seu efeito farmacológico, nós chamamos, então, esse processo de farmacodinâmica. Então, o que seria essa farmacodinâmica? Seria o estudo dos efeitos dos fármacos no organismo, o seu mecanismo de ação, a sua relação entre a dose do fármaco e o efeito. Ela estuda as alterações bioquímicas, as alterações fisiológicas,
que vão caracterizar a resposta do fármaco. A dose. O que seria a dose de fármaco utilizada? É a quantidade daquele fármaco que provoca alterações no organismo. O que seria posologia? A posologia é o estudo de dose e intervalos para administração do fármaco. Então, é estudo daquela dose, de quanto em quanto tempo aquela dose será administrada, em quantos dias. Tá? Isso é a posologia. E a biodisponibilidade é o termo usado para descrever a quantidade e a velocidade de absorção do fármaco a partir de uma dada forma farmacêutica. A bioequivalência é então caracterizada quando dois produtos farmacêuticos são bioequivalentes, quando estes possuírem a mesma biodisponibilidade, quando eles são administrados na mesma dose, na mesma forma farmacêutica, pela mesma via de administração, e os seus efeitos vão possuir a mesma eficácia e segurança. A forma farmacêutica. A forma farmacêutica é a forma que o medicamento será apresentado. Você já se perguntou por que alguns medicamentos vêm em cápsulas, outros em comprimidos, outros vêm em formas líquidas e outras formas. Isso se deve às propriedades físicas e químicas do fármaco. Essas propriedades que irão definir a sua forma. Será forma sólida, semissólida, forma líquida, forma gasosa. Então, essa classificação das formas sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas são devido às suas propriedades químicas e físicas. As formas sólidas mais comuns que nós conhecemos são os comprimidos, as dragas, as cápsulas, as pastilhas. Os semissólidos são os géis, os emplastos, os cremes, as pastas e as pomadas. As formas líquidas são as soluções, os xaropes, os elixires, as suspensões, as emulsões, os shampoos. As formas gasosas são as formas em gás, os aerossóis, os sprays, certo? É a partir da forma farmacêutica que se determina a via de administração de um fármaco. E o que seria a via de administração? A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo. Ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Seria o grupo das vias enteral e o grupo onde estão as vias parenteral. A via enteral, o medicamento, ele será absorvido por qualquer parte do trato gastrointestinal. Já a via parenteral, o fármaco ele não passa pelo trato gastrointestinal. Ele atinge diretamente a circulação. Na via enteral, o fármaco ele será absorvido no intestino delgado, ele vai para o fígado, onde ele sofre processo de metabolismo de primeira passagem, ele será degradado até ele atingir a circulação sanguínea. Já a via parenteral, o fármaco ele não sofre esse processo de metabolização, ele já atinge a circulação diretamente. Então, nós temos a via enteral, oral, sublingual e retal. Oral, ela é a via mais comum, mais utilizada, mais bem aceita, ela é segura, ela é econômica, ela é confortável para o paciente. Mas ela não pode ser utilizada por pacientes que tenham náusea, vômitos ou dificuldade para engolir. Ela vai demorar um pouco mais para fazer efeito, pois ela tem que ser absorvida, né? O medicamento precisa ser absorvido para chegar até a circulação. E as formas farmacêuticas mais utilizadas são os comprimidos, as dragas, as cápsulas, as soluções, os xaropes, ok? E a via de administração sublingual? Ele é uma via de administração muito rápida, né?
porque a mucosa sublingual ela é muito vascularizada. Então, o medicamento, ele já chega na circulação e ele não passa pelo metabolismo de primeira passagem, ele não precisa ser absorvido, ele não vai para o fígado e sofre metabolização. Então, ela chega bem mais rápido do que pela via oral, tá? A forma farmacêutica mais comum são os comprimidos e os líquidos, tá? E eles não sofrem esse metabolismo de primeira passagem, como eu disse. A via retal, ela existe uma grande dificuldade de aceitação pelos pacientes, né? Existe um preconceito, um incômodo, e ela não é uma via que não é muito aceita, quanto a via oral, se comparando, né, com a via oral. Mas ela, às vezes, vai precisar ser utilizada como quando o paciente tiver uma dificuldade para engolir, né, tá com muita náusea, muito vômito, então é uma via que pode ser utilizada, é uma via alternativa. A via parenteral já é uma via de ação mais rápida, como eu já disse anteriormente. Os medicamentos não vão ser absorvidos no trato gastrointestinal e já chega diretamente à circulação. E para a administração dos medicamentos pela via parenteral, a maioria vai precisar de uso de dispositivo que auxilie a administração do medicamento, como seringas e agulhas. E as vias mais conhecidas nós temos são a via intramuscular, intravenosa, arterial, intraperitoneal, intratecal, intercardíaca, subcutânea, cutânea e via tópica. A via tópica, ela vai ser, né, uma via para tratar afecções de pele, né, a maioria das vezes pele e mucosa. As formas farmacêuticas mais comuns são em pomadas, géis, cremes, e administrado no local da lesão. Dentro na via tópica, nós temos a via ocular, no caso vai ser administrado um colírio, a via nasal, utilização de spray nasal, descongestionantes, são muito utilizados também pela via tópica. Então é isso que eu gostaria de falar para você. Leia o material e faça a atividade. Até a próxima aula!